Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Renata, aqui na quarta e última aula da disciplina de estatística, nós vamos trabalhar hoje um pouco com as probabilidades, correlação linear e regressão linear. Vamos lá? Quando nós falamos das probabilidades, logo na nossa cabeça vem professora, dados, baralho, bolas, urnas, isso mesmo. Mas quando nós falamos em probabilidades, é importante nós lembrarmos das incertezas. Dentro da área ambiental tem um exemplo bem clássico de probabilidades. Se eu perguntar para vocês, mais tarde na nossa live, né, pessoal, vocês têm certeza que vai chover amanhã no município de vocês? Eles vão falar, professora, eu vou consultar a meteorologia, eu vou consultar o que os noticiários dizem a respeito. Ok, ao consultar, vocês têm certeza que vai chover? Não, nós só temos certeza depois que o fenômeno acontece. Então a teoria das probabilidades está aí justamente para explicar essas incertezas. As probabilidades clássicas, nós temos um exemplo, na qual nós temos a probabilidade do que nós estamos perguntando, de eventos possíveis por todos os resultados possíveis. Todos os resultados possíveis nós chamamos de espaço amostral, que é dado por essa letra ômega, que parece uma ferradurinha. Então, se eu perguntar para vocês, gente, qual que é o espaço amostral do lançamento de um dado? Vocês vão dizer, é super fácil, professor, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, meu espaço amostral é igual a 6. E se eu jogar uma moeda para cima? Cara e coroa, 2. E o baralho de 52 cartas, já disse para vocês 52. Então, ao definir o espaço amostral, é importante vocês entenderem que são todos os resultados possíveis de um experimento. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, qual que é a probabilidade de sair a face 1? É o que eu estou perguntando. Então, só tem uma face 1 dentre 6 chances possíveis, ou 16,67%. Então, essa equação, nós trabalhamos as probabilidades clássicas. Vejamos agora alguns eventos importantes nas probabilidades. Vamos lá? Na regra da adição, nós vamos ter duas situações. Eventos mutuamente exclusivos. Então, sempre na regra da adição, quando vocês perceberem situações ou exercícios que estão com a palavra ou se refere à soma. Então, nós temos aqui essa soma. Primeira situação, quando nós temos eventos exclusivos. Então, quando A e B são mutuamente exclusivos, quando não tem elementos em comum. Então, a equação dada para trabalhar com a regra da adição é A união B, então A mais B, é dado pela probabilidade A mais probabilidade B. Então, se vocês observarem aqui nesse desenho, na qual nós trabalhamos a teoria dos conjuntos, então nós temos o conjunto A e o conjunto B. O que significa quando nós temos dois conjuntos que eles não se tocam, vocês perceberem. Então, quando A ocorrer, o B não vai ocorrer. Vejamos um exemplo aqui para vocês entenderem.
O lançamento de um dado determine a probabilidade de sair a face 1 ou 4. Então, nós sabemos que o espaço amostral, ou seja, todos os resultados possíveis do lançamento de um dado, são 6 faces. Então, a probabilidade de sair uma dessas faces vai ser o quê? O que nós estamos perguntando pelo espaço amostral. Se eu faço o lançamento de um dado, tem como sair a face 1 e 4 ao mesmo tempo? Não, né, professora? Ou sai a face 1 ou sai a face 4. Então, vamos colocar aqui. Para determinar a probabilidade, então, vou colocar aqui 1 ou 4. Probabilidade de face 1 ou 4. Qual que é a chance de sair a face 1 no lançamento de um dado? É fácil, professora, 1/6. Ok, mais porque a palavra ou. E qual é a chance de sair a face 4? Também uma chance em 6. Os denominadores permanecem igual e nós vamos trabalhar nos numeradores. Então, 2/6 ou, 33 multiplicando por 100, 33,33% de chance. Então, se sair a face 1, não tem como sair a face 4 ao mesmo tempo. Mas dentro da regra da adição, nós temos outra situação. Eventos não mutuamente exclusivos. Então, a face continua sendo ou, continua sendo uma soma, e continuando sendo uma soma, nós temos elementos em comum. Então, nesse caso, nós temos dois conjuntos que vão se cruzar. Então, nós temos aqui a interseção, que é a probabilidade que A e B ocorre simultaneamente. Então, a equação dada é probabilidade A mais B menos a interseção. Por que menos a interseção, professora? Porque são elementos que aparecem tanto em A quanto em B. E para que eles não sejam contados duas vezes, nós diminuímos a interseção. Então, vamos ver um exemplo. Em um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de sair um ás ou uma carta de copas? Então, nós temos 4 ases em um baralho, sendo um ás de copas, um ás de espada, um ás de paus e um ás de ouro, certo? Então, nós temos o ás de copa. Quantas cartas de copa nós temos? Do 1 ao 13. Começando pelo ás, então, esse ás, ele aparece tanto sendo contado como ás, quanto sendo contado como carta de copas. Então, nós teremos probabilidade de sair um ás, 4/52, mais probabilidade de sair uma carta de copas. Então, são 13/52, menos o elemento que se repete. Então, nós só temos um elemento em comum. Percebam que o denominador continua o mesmo. Então, 4 mais o 13, 17, menos 1, 16/52. Eu quero em percentual, então vai ser o 30,76% de chance. Nós diminuímos pela interseção para que ela não seja contada por duas vezes. Vamos fazer outro exercício aqui, utilizando a regra da adição. Resolvendo exercícios com as probabilidades em tabelas, a primeira dica que eu trago para vocês é quando nós temos tabelas com dupla entrada, nós temos a interseção. Como assim, professora? Tabelas com dupla entrada.
Vamos analisar que nessa tabela nós temos que determinar as probabilidades para os dados referentes ao sexo versus a aquisição de planos de saúde. Então, nós temos as entradas que são pelo sexo das pessoas e subdivididos em se a pessoa tem ou não o plano de saúde. Então, quando eu tenho duas entradas, né, essa tabela de dupla entrada, eu tenho interseção, ou seja, temos elementos em comum. Então, primeiro passo para a gente entender essa tabela é identificar o nosso espaço amostral. O nosso espaço amostral são todos os resultados possíveis de um experimento. Então, nesse caso aqui, o nosso espaço amostral é o nosso total. O total geral aqui dessa tabela. Por quê? Nós temos 1.077 pessoas divididas por sexo e divididas se elas têm ou não um plano de saúde. Então, vamos resolver. Letra A. Determine a probabilidade de selecionar aleatoriamente uma pessoa e ela ser do sexo masculino e ao mesmo tempo não ter plano de saúde. Então, ser do sexo masculino e não ter plano de saúde. Vocês perceberam que existe uma interseção entre ser do sexo masculino e não ter plano de saúde? Então, nós vamos usar a equação, a probabilidade da interseção pelo espaço amostral. Então, nós temos 414 dividido por 1.077, que é em percentual 0,3844 vezes 100, 38,44%. Já na letra B, nós temos a seguinte situação. Determine as probabilidades de selecionar aleatoriamente uma pessoa, ela ser do sexo feminino e ao mesmo tempo, sim, ter o plano de saúde. Então, observem, quando eu faço esse traçado, nós já percebemos a interseção, que são 323 pessoas dividido pelo total de 1.077. Quero em percentual, então, 29,99%. Já na letra C, nós temos a situação. Probabilidade de selecionar aleatoriamente uma pessoa ser do sexo masculino ou, porque união significa ou, não ter plano de saúde. Então, nós vamos usar a equação. Probabilidade de A mais probabilidade de B menos a interseção. Probabilidade de selecionar uma pessoa, ela ser do sexo masculino. Então, é o total. 654 por 1.077. Mais dela não ter o plano de saúde. Então, 514 por 1.077 menos. Vocês perceberem, né, nós temos a interseção, que a pessoa é do sexo masculino e não tem o plano de saúde. Então, menos 414 por 1.077. Percebam, o denominador é o mesmo. Então, 654 mais 514 menos 414. Então, nós temos o total de 754 por 1.077, ou em percentual 70%. Observem que, quando nós diminuímos pelo 414, significa que, quando eu falo a probabilidade das pessoas serem do sexo masculino, e eu falo 654 dividido por 1.077, isso significa que dentro dos 654 está embutido, sim, os 240 mais os 414.
Então, o 414 está computado no 654, certo? A mesma coisa quando eu digo que 514 pessoas, elas não têm plano de saúde. Dentro das 514, nós temos as 414 que não têm e as 100 que têm, as 100 que são do sexo feminino, certo? Então, para que esse valor de 414 não seja contado duas vezes, nós diminuímos a interseção, que é o elemento em comum. Vejamos agora a letra D. Probabilidade de selecionar aleatoriamente, então, ser do sexo feminino ou sim ter o plano de saúde. Então, nós vamos trabalhar nessa coluna. Probabilidade de A mais probabilidade de B menos a interseção. Ser do sexo feminino é o total. 423 dividido por 1077. Mais, sim, tem plano de saúde. 563 dividido por 1077. Observem que nós temos o elemento em comum, o 323, que está contado dentro do total de pessoas do sexo feminino, e ele também está contado dentro do total de pessoas que sim, que têm o plano de saúde. Então, nós diminuímos o 323 sobre 1077 para que ele não seja contado duas vezes. Denominador permanece o mesmo e nós vamos ter aqui 663. Dividido por 1067, então, nós temos 61,55% de chances. Dentro das probabilidades, nós temos a probabilidade condicional. Então, o que é isso? Uma condição é dada antes de resolver. Então, nós vamos conhecer essa condição antes. Por exemplo, o que acontece na probabilidade condicional? A equação será probabilidade de A, essa barrinha é dado B. Então, vai ser probabilidade de A, interseção B, elemento em comum, dividido pela probabilidade de B. O que acontece com o espaço amostral? Ele deixa de ser o total geral e passa a ser reduzido. Aproveitando o mesmo exemplo, temos determinar as probabilidades para que os dados referentes ao sexo versus saúde. Dado que a pessoa tem sim um plano de saúde, então, dentre as pessoas que não, que sim e o total, dado que a pessoa tem plano de saúde, então o que acontece? Não me interessa mais, nesse momento, o total geral. E também não me interessa mais quem não tem plano de saúde. Dado que a pessoa tem plano de saúde, então, nós vamos observar aqui na nossa equação. Dado que a pessoa tem plano de saúde, meu espaço amostral passa a ser 563. Por quê, professora? Dado que tem plano de saúde, então não interessa quem não tem. Qual a probabilidade dela também ser do sexo masculino? Então, é a interseção 240 dividido por 563. Então, a probabilidade é de 42,63%. Então, sempre que aparecer a palavra dado que, nós temos a probabilidade condicional.
Quando nós temos eventos independentes, significa que nós temos a regra da multiplicação. A regra da multiplicação aparece a palavra e ambos. É dado por multiplicação de A vezes B. Exemplo, no lançamento de 2 dados, qual a probabilidade de sair a face 4 no primeiro e 2 no segundo dado? Então, nós vemos a independência. A probabilidade de sair a face no primeiro dado é 1 sobre 6. E vezes 2 no segundo também é 1 sobre 6. Usamos a regra numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 sobre 36. Ah, mas eu quero em percentual. Então, nós temos aqui, né, igual a 2,77% de chances. Outro exemplo, utilizando a regra da multiplicação, nós temos a probabilidade de um homem ter artrite daqui a 30 anos é de 30% e de sua mulher 40%. Então, nós temos o homem e a mulher. 30%, 40%. Existe uma independência. Então, qual que é a probabilidade que daqui a 30 anos ambos tenham artrite? É simples. Eu vou multiplicar o resultado do homem vezes o da mulher. Então, 0,3, que é o 30%, vezes 0,4, 12, então igual a 12%. A correlação e a regressão linear serve quando nós temos duas variáveis, ou seja, x e y. R, que é a correlação, nós conseguimos ver a força destas duas relações. Então, por meio do coeficiente de correlação linear de Pearson, que é aquele Rzinho, aquela equação, nós conseguimos saber a força entre a variável x e a variável y. E nós conseguimos explicar o ajuste dessa reta por meio da regressão linear. Então, nós temos o quê? Quando nós calculamos o Rzinho, nós vamos ter R's que podem ser positivo e R's que podem ser negativo. O que significa? Quando eu tenho um R positivo, significa que eu vou ter as duas variáveis x e y sentido crescente. Quando eu tenho um R negativo, a minha variável x e y, ela é decrescente. Então, o sinal aqui, ele só me mostra para que direção que nós vamos trabalhar. Então, significa o quê? Entre menos 1 e 0, quanto mais próximo de menos 1, mais forte a associação. E quanto mais próximo de mais 1, também é mais forte. E quando nós temos o 0, mais fraca é essa relação. Então, por exemplo, se eu tenho uma correlação de menos 0,8 e uma correlação de 0,2 positivo, essa relação é mais forte do que 0,2. Por quê? Ela tem que estar próxima de mais 1 ou de menos 1. Se eu tenho uma correlação que é igual a menos 1, ela é negativa e perfeita. Se ela é igual a mais 1, ela é positiva e perfeita. A gente pode também fazer análise dessa variável por meio do gráfico de dispersão. No primeiro gráfico, nós temos uma correlação positiva. Vocês podem perceber que, à medida que o x está crescendo, o y também está crescendo, logo o meu R é positivo. No segundo gráfico, à medida que o x cresce, o y decresce. Então, aqui logo o meu R é negativo. E já nesse exemplo aqui, nós não conseguimos verificar se o gráfico ele é crescente, se ele é decrescente. Como nós podemos concluir? Uma correlação nula. Pode ser
que existam outro tipo de correlação, mas ela é não linear. Então, nós chamamos de nula, ok? Muito importante. Quanto mais próximo da unidade, ou seja, de mais 1 ou de menos 1, mais forte é essa relação. Por exemplo, uma correlação de igual a 0,30 positiva, ela é mais fraca do que menos 0,90. Então, é importante levar em conta o sinal para que vocês possam analisar se a variável é positiva ou se ela é negativa. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui de correlação linear já resolvido para vocês entenderem que é importante essa interpretação. Vamos lá? Exemplo de correlação linear. Um professor quer saber se existe uma relação entre as disciplinas de educação ambiental e legislação ambiental. Então, para isso, ele pegou pares. Então, significa o quê? Educação ambiental, legislação ambiental, nós temos 30 alunos. Então, por exemplo, um aluno tirou 10 em educação ambiental, esse mesmo aluno tirou 9 em legislação. O aluno 2 tirou 9,5 em educação ambiental, tirou 9,8 em educação ambiental. O terceiro aluno tirou 7,5 e 8. E assim, sucessivamente, ele fez essa pesquisa com 30 alunos, 30 pares. Pares de duas disciplinas sendo o mesmo aluno. Então, ele fez toda a correlação linear de Pearson e chegou à conclusão 0,8. Vai ser um gráfico de dispersão mais ou menos nessa direção, né? 0,8, gráfico crescente. O que significa esse resultado? Significa que existe uma correlação forte e positiva entre as disciplinas de educação ambiental e legislação ambiental, uma vez que o coeficiente de correlação linear de Pearson é próximo de mais 1. Então, existe uma relação forte. Indo para a regressão linear, a partir do momento que eu tenho uma correlação, seja forte positiva, forte negativa, nós fazemos o ajuste da reta. Lembra, né? Então, quando nós temos todo o gráfico de dispersão, nós vamos fazer o ajuste dessa reta. Então, o ajuste dessa reta é feito por AX mais B. Significa o quê? Nós vamos poder estimar valores de Y a partir de valores conhecidos de X. Seria nós jogarmos valores de X para encontrarmos valores de Y. Esse ajuste da reta nós podemos fazer apenas com 2 valores de X. A partir do momento que eu tenho uma correlação forte, nós vamos poder trabalhar dessa forma. Então, vejamos nosso exemplo. No estudo anterior de correlação linear, nós verificamos que existe uma correlação linear forte entre a disciplina de educação ambiental e legislação. Por quê? O Rzinho encontrado é igual a 0,8. Então, com base nesses resultados, o professor fez a equação da reta. Então, ele chegou que Y é igual a 0,7143x, que seria o AX, mais o B, 1,1714. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma relação forte, positiva, e eu tenho a equação da reta. O que eu posso fazer a partir disso? Se um aluno tirar 6 em educação ambiental é o meu X e legislação é o meu Y. Qual será a nota estimada para a legislação ambiental? Então, eu tenho uma nota conhecida, que é 6, que é o meu X, e eu quero saber a nota de Y. É bem simples.
Então, nós vamos pegar a equação que o professor encontrou, 0,7143x mais 1,1714. Se eu tenho a nota 6 em educação ambiental, eu vou substituir por x para encontrar a nota de legislação. Então, 0,7143 vezes 6 mais 1,1714. Y vai ser igual a 4,2858 mais 1,1714. Então, Y vai ser igual a 5,4572. Então, Y vamos colocar aqui 5,5. Então, se o aluno tirar em educação ambiental 6, a disciplina de legislação ambiental, a nota estimada para esse aluno será de 5,5. Então, esse foi o nosso encontro sobre as probabilidades, correlação e regressão linear. Espero ter contribuído para a formação de vocês. Diante de dúvidas, eu fico à disposição de vocês. Forte abraço, até mais! EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.